Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou professor de Química e hoje nós vamos começar a falar sobre funções orgânicas, iniciando por álcool e fenol. Bom, começando por álcool, o que é um álcool? O álcool, ele é chamado de álcool toda molécula que possui um grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Como assim? Bom, olha só, olha esse exemplo dessa molécula que está aí. Essa molécula tem um grupinho OH. Esse grupinho OH é chamado de hidroxila. Essa hidroxila, ela está ligada diretamente a um carbono. E este carbono é um carbono saturado. Carbono saturado, pessoal, é aquele que só faz ligação simples, não faz ligação dupla nem tripla. Então, olha só, se você tem uma molécula e dentro dessa molécula tem um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, aí você está falando de um álcool. Bom, entendendo o que é um álcool, a gente começa a verificar que existem diferentes classificações para o álcool. Mas antes da gente passar para a classificação, vamos falar um pouco sobre os principais álcools que a gente conhece na nossa vida, pessoal. O principal álcool que a gente pode falar, que nós conhecemos, é o etanol. O etanol é justamente esse que está desenhado aí na imagem, esse álcool aqui. O etanol, pessoal, ele também pode ser chamado vulgarmente de álcool etílico. Ele é o álcool que é utilizado para limpeza, o que é colocado dentro de bebidas alcoólicas e tudo mais. O etanol ele tem o poder de desinfectar, né? Hoje tem uma problemática grande rolando por trás do álcool, justamente por causa da pandemia do coronavírus, né? Eu vou falar uma curiosidade rapidinho para vocês. Vocês sabem por que o álcool 70 ele é mais eficiente do que o álcool 90? Porque, embora tenha menos álcool ali, ele é mais eficiente. Bom, pessoal, o álcool 96, né, que é o mais concentrado, ele evapora de maneira muito rápida. Então, acaba que ele não tem tempo de contato suficiente com o vírus. Já o álcool 70, ele ainda tem uma quantidade grande de álcool ali, né? Mas ele demora mais para evaporar. Então, isso é uma problemática bem atual, né? Álcool, principalmente etanol. Enfim, vamos lá. Para as classificações dos álcools. Os álcools eles podem ser classificados por N critérios. O primeiro deles é quanto ao tipo de carbono que está ligado ao grupo hidroxila. Aí nós podemos falar que existem álcools primários, secundários e terciários. O álcool primário é o álcool que tem o grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono primário. O que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a apenas um único carbono ou não está ligado a nenhum outro carbono. Então, olha só, esse carbono aqui ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, ele é um carbono primário. Então, se eu tenho uma hidroxila que está ligando a um carbono primário, eu tenho, então, um álcool primário. Olha esse outro exemplo aqui. Nós temos uma hidroxila ligada a um carbono e esse carbono só está ligado a mais um carbono. Então, isso aqui também é um carbono primário. O carbono que está aqui no meio é um carbono primário. Portanto, este álcool aqui é um álcool primário. Eu desenhei aqui a fórmula estrutural da molécula que está aqui na esquerda. Ó. Só para vocês verificarem. Esse carbono que está ligado ao grupo hidroxila, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado diretamente a um carbono. Tá bom, pessoal? O que são álcoois secundários? Álcoois secundários são álcoois que estão ligados a carbonos secundários. Carbonos secundários, pessoal, são carbonos que estão ligados diretamente a outros dois carbonos. Então, olha só. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono. Esse carbono está ligado diretamente a dois outros carbonos. Então, pessoal, esse carbono é secundário, portanto, este álcool aqui é secundário. Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho uma hidroxila
essa hidroxila está ligada a carbono e este carbono está ligado a outros 2 carbonos. Tudo bem, pessoal? Na verdade, essas duas moléculas aqui são maneiras diferentes de desenhar a mesma molécula, tá, pessoal? Bom, vamos para o álcool terciário. Álcool terciário são álcools em que o grupo hidroxila está ligado a um carbono terciário, ou seja, o grupo hidroxila está ligado diretamente a esse carbono e este carbono está ligado a outros 3 carbonos. Isso é a característica de um álcool terciário. Tudo bem, pessoal? Bom, a segunda maneira de classificar um álcool é quanto ao número de hidroxilas. Hidroxilas é o grupo OH que o álcool tem. Se esse álcool só tiver uma hidroxila, ele é classificado como monoálcool. Se esse álcool tem 2 hidroxilas, ele é classificado como diálcool. Se esse álcool tem 3 hidroxilas ou mais, ele é classificado como poliálcool. Tudo bem? Agora vamos começar a estudar as propriedades físicas do álcool. São propriedades que a gente consegue perceber no nosso dia a dia muitas das vezes. Que propriedades são essas? Polaridade. Primeira propriedade física que nós vamos estudar, polaridade. Lembrando que polaridade, pessoal, tem uma relação muito grande com a solubilidade de uma substância. Em geral, substâncias que são apolares se dissolvem em solventes apolares. E substâncias que são polares se dissolvem em solventes que são polares. Quando a gente vai falar da polaridade de um álcool, o álcool ele é formado pela união de 2 grupos, né? Uma cadeia de carbono e um grupo hidroxila. Quando você junta a cadeia de carbono, que é um grupo apolar, com o grupo hidroxila, que é polar, você tem um álcool aqui, né, que ele tem um pedaço apolar e o outro pedaço polar. Embora a gente faça essa divisão assim, pessoal, a gente sabe de antemão que o conjunto álcool ele é considerado polar. Embora a polaridade do álcool seja afetada por algumas mudanças na estrutura que a gente pode fazer do álcool. Que mudanças são essas? Como a gente pode aumentar ou diminuir a polaridade de um álcool? Bom, nós vimos que a cadeia carbônica ela é apolar e a hidroxila é polar. Em álcools que tem a cadeia carbônica pequenininha, a parte apolar é muito pequena, então a parte polar sobressai mais. Agora, conforme você vai aumentando o tamanho da cadeia de carbonos, a parte polar vai se tornando muito pequenininha em relação ao resto da molécula. O que vai acontecendo com a polaridade do álcool quando você vai aumentando a cadeia de carbonos? A polaridade do álcool vai diminuindo. Então, olha só, nesses 3 exemplos aqui, o que está acontecendo com a polaridade? Conforme você vai aumentando a cadeia de carbono, né, a polaridade vai diminuindo. Então, eu posso falar que desses 3 álcools aqui, esse é o mais polar e esse aqui é o menos polar. Tudo bem, pessoal? Além do tamanho da cadeia carbônica, tem outros fatores que influenciam na polaridade dos álcools. Que fatores são esses? O número de hidroxilas. Nós vimos que hidroxila é um grupo polar, portanto, quanto mais hidroxilas um álcool tiver, mais polar ele vai ser. Então, nesses 2 exemplos aqui, ó, os 2 álcools têm a mesma quantidade de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. No outro álcool, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, os 2 têm a mesma quantidade de carbonos. Embora eles tenham a mesma quantidade de carbonos, a segunda molécula tem um maior número de hidroxilas. Então, pessoal, essa molécula ela é mais polar. Tudo bem? O segundo fator é a solubilidade em água.
A segunda propriedade física, perdão, que nós vamos estudar é a solubilidade em água. A solubilidade em água, pessoal, como eu já falei no comecinho, ela é extremamente relacionada à polaridade. A água é um solvente polar, portanto, ela dissolve substâncias polares. Então, quanto mais polar é uma substância, maior a solubilidade dela em água. Então, para o álcool não é diferente. Quanto mais polar, maior a solubilidade em água. Portanto, quanto menor o álcool for e maior o número de hidroxilas esse álcool tiver, mais solúvel ele será em água. Tanto que os álcools mais solúveis são os álcools com até 3 carbonos. Esses álcools com até 3 carbonos, eles têm uma polaridade tão grande que eles têm a solubilidade infinita em água, ou seja, você consegue dissolver a quantidade que você quiser desses álcools até 3 carbonos em água. Você consegue, por exemplo, pegar o etanol, que é um álcool com 2 carbonos, e dissolver quanto você quiser dele em água. A partir de 3 carbonos, a solubilidade ela já é uma solubilidade finita, ou seja, limitada. Você tem uma certa quantidade que você consegue dissolver. A partir disso, ele se torna insolúvel. Bom, pessoal, a terceira propriedade física que nós vamos estudar é o ponto... São duas propriedades, na verdade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos álcools. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa, do líquido para o sólido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso e vice-versa. Quanto maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição, maior a tendência daquela substância a ser um sólido. Então vamos lá. O ponto de fusão e de ebulição de uma substância, do álcool, ele aumenta com o número de hidroxilas e com o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, pessoal, maior a interação entre as moléculas de álcool. Então, é maior o ponto de fusão e de ebulição. E quanto maior o número de hidroxilas, mais fortes são essas interações. Então, isso também contribui para o aumento do ponto de fusão e de ebulição. Então, se o álcool ele é grandão e tem um monte de hidroxilas, ele vai ter maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Olha esses exemplos aqui. Desses 3 álcools, quem tem o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição? Bom, esse álcool aqui ele tem uma cadeia pequenininha e uma hidroxila só. Esse álcool aqui, embora tenha 2 hidroxilas, ele tem uma cadeia com apenas 3 carbonozinhos aqui. Agora, essa terceira molécula aqui tem uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 2 hidroxilas. Essa molécula aqui, ela é maior e tem um maior número de hidroxilas. Portanto, ela tem um maior ponto de fusão e de ebulição. E a quarta propriedade física é a acidez. A acidez, pessoal, é a capacidade do álcool sofrer um processo chamado de ionização, liberando esse íonzinho aqui. Ó. Isso quando o álcool é dissolvido em água, ele reage com a água, liberando um próton. Esse próton, pessoal, causa uma acidez leve na água. Só uma correção, pessoal. Acidez, embora esteja sendo colocada aqui como propriedade física, ela é uma propriedade química, tá bom? Bom, vamos para nomenclatura. Como é que a gente dá nome de um álcool? A gente vai seguir essa regrinha aqui, ó. A nomenclatura, na hora de dar nome para o álcool, vai ter um prefixo, mais um infixo, mais um sufixo. O que é isso? O prefixo é de acordo com o número de carbonos. Aquele negócio de met, et, prop, but, dependendo do número de carbonos. O infixo vai ser o an, o en ou o in, dependendo. An para ligações simples, en para ligações duplas e in para ligações triplas.
E o sufixo é o que vai entrar de novo aqui. Por ser um álcool, ele vai ter a terminação ol. Tudo bem, pessoal? Então vamos verificar um exemplo. Olha essa molécula aqui. Essa molécula aqui é um álcool. Como eu garanto que ela é um álcool? Ela é um álcool porque tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Bom, como eu vou dar nome desse álcool? Vamos começar pelo prefixo do número de carbonos. Eu só tenho um carbono aqui nesse álcool. O prefixo para um carbono é met. Então, já tenho o prefixo, eu vou para o infixo, an, en ou in. Pessoal, nessa cadeia aqui não tem nenhuma insaturação, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla. Então, o infixo vai ser an. Então, met mais an. E por ser um álcool, por ter a hidroxila ligada a um carbono saturado, ele vai ter a terminação ol, que é o sufixo ol. Juntando tudo, metanol. Metanol, pessoal, é a nomenclatura oficial de acordo com a IUPAC, tudo bem? Embora tenha um nome oficial, que é o que você vai colocar nas provas, é bom você saber também que esses álcools eles têm nomes vulgares, nomes que não são os oficiais, mas o pessoal acaba chamando eles desse jeito. O metanol, por curiosidade, pode ser chamado também de álcool metílico, tá, pessoal? Vamos ver mais um exemplo? Olha esse álcool aqui. Esse álcool, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual vai ser o nome desse cara? Vamos lá. Se eu tenho 5 carbonos, o prefixo do número de carbonos é pente. Em algum desses carbonos aqui é possível notar alguma insaturação, alguma ligação dupla ou tripla? Não. Então o infixo vai ser an. E a terminação vai ser ol, mas tem uma observação. Esse OH ele poderia estar ligado ao carbono 1, como de fato ele está, mas ele também poderia estar ligado ao carbono 2, ao carbono 3. Então, na hora de dar nome, eu tenho que indicar em qual carbono aquele grupo está ligado. Neste caso, a nossa hidroxila ela está ligada ao carbono 1. Então, 1-ol. Quando eu indico esse 1-ol, eu indico que a função, o grupo que torna a função um álcool, está ligado no carbono 1. De fato, a hidroxila está ligada ao carbono 1. Juntando tudo, como é que fica o nome desse cara? Pentan-1-ol. Só que eu também posso pegar esse número e jogar lá para frente do nome e chamar essa molécula aqui de 1-pentanol. Isso, pessoal, é a regra oficial de acordo com a IUPAC. Também, assim como o metanol, esse álcool ele tem um nome vulgar. Ele pode ser chamado de álcool pentílico, embora esse nome não seja muito usual. Tudo bem, pessoal? Por que eu não coloquei um metanol aqui? Por que eu não indiquei aonde o número do carbono que está ligado à hidroxila? Porque só tinha uma possibilidade, pessoal. Então esse 1 ele torna-se desnecessário. Tudo bem? Agora, quando eu tenho mais do que uma possibilidade de átomos para esse grupo hidroxila estar ligado, aí eu tenho que indicar em qual número ele está. Tudo bem, pessoal? Olha só, vamos fazer mais um exemplo. Bom, eu tenho esse álcool aqui. Esse álcool ele é um diálcool, né? Ele tem 2 hidroxilas. Eu vou ter que começar numerando essa cadeia. Depois que eu numerei essa cadeia, eu vou agora começar a dar um nome. Bom, começando pelo prefixo do número de carbonos. Este álcool também tem 5 carbonos. Prefixo, pente. Como não tem nenhuma insaturação, o infixo é an. E aqui agora eu tenho 2 grupos hidroxilas. 2 grupos hidroxilas. Lembra quando tem repetição na cadeia, eu tenho que usar a palavrinha di para indicar que tem 2 grupos. Então eu tenho 2 hidroxilas, uma no carbono 1 e uma no carbono 2. E são 2 hidroxilas, então eu tenho que indicar isso.
1,2, que significa que esses grupos estão respectivamente no carbono 1 e no carbono 2, di, porque são duas, e ol, que é o sufixo dado a álcool. Tudo bem, pessoal? Então, juntando tudo, como fica o nome desse álcool? Pentan 1,2-diol. Agora, tem alguns casos, pessoal, em que o grupo OH ele não é a função principal. A gente vai ver mais para frente que existem outras funções além de álcool. E quando existem outras funções, o álcool ele deixa de fazer parte da cadeia principal e se torna uma ramificação. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma outra função que a gente ainda vai aprender, que é chamado de ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele tem uma prioridade maior em ser a cadeia principal do que o álcool, que está aqui embaixo. Então, olha só. Aqui em cima, circulado de roxo, eu teria o ácido butanóico. Não se preocupe com esse nome agora, porque a gente ainda vai ver mais para frente. Só que além do ácido butanóico, tem uma ramificação, abre aspas, uma ramificação ali. Que ramificação seria essa? O grupo OH, a hidroxila. A hidroxila, pessoal, quando ele deixa de ser a cadeia principal e passa a ser uma ramificação, ele não vai ter mais a terminação ol. Ele vai ser chamado de hidroxi. Então, pessoal, o nome desse ácido aqui é ácido 2-hidroxibutanoico. Essa parte do ácido butanoico vocês ainda não sabem a regra da nomenclatura, que eu quero que vocês prestem atenção no que está de vermelho aqui, esse 2-hidroxi. Tudo bem? Quando um álcool, quando uma hidroxila não é a função principal, ele não se chama ol, ele se chama hidroxi, e o nome não vem na terminação, ele vem antes, assim como se fosse uma ramificação comum. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar um pouco sobre a segunda função que nós vamos aprender hoje, que são os fenóis. O que é um fenol? O fenol é a molécula que tem um grupo hidroxila, ou seja, aquele grupinho OH, ligado diretamente ao anel benzênico. Então, olha só, olha esses exemplos de fenol aqui. Aqui, pessoal, isso aqui é um anel aromático, ou anel benzênico, e ligado diretamente a esse anel tem um grupo hidroxila. Qual é o nome dado a isso aqui, esse conjunto inteiro? Fenol. Não é mais chamado de álcool, pessoal, porque esses carbonos aqui são carbonos insaturados de anel aromático. Então, isto aqui é chamado de fenol. Olha esse segundo exemplo aqui. Eu também tenho um fenol, não importa o número de hidroxilas e o que mais está ligado ao anel aromático. O que importa é que eu tenho hidroxila ou hidroxilas ligados diretamente ao anel aromático. Então, isso aqui também é um exemplo de fenol. Agora, olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma hidroxila, essa hidroxila está ligada a este carbono diretamente, e este carbono está ligado ao anel aromático. Nesse caso, eu estou falando de um álcool ou estou falando de um fenol? Olha só, esse grupo hidroxila ele está ligado a este carbono, certo? E este carbono não é o carbono do anel aromático. Os carbonos do anel aromático estão aqui, 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 aqui e aqui. Então, esta hidroxila está ligada a um outro carbono. E este carbono aqui ele é um carbono saturado, pessoal. Então, isso aqui não é um fenol. Isto aqui, este conjunto inteiro é um álcool. Então, muita observação, tá? Para ser considerado fenol, o grupo OH tem que estar ligado diretamente, ou seja, essa setinha aqui, essa ligação teria que estar conectada diretamente a um dos carbonos do anel aromático. Tudo bem? Como a gente classifica os fenóis? Os fenóis, a classificação deles é de acordo com o número de hidroxilas. É muito parecido com aquela classificação lá do álcool. Se o fenol tem apenas uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, ele é chamado de monofenol. Se tem duas hidroxilas, não importa
outros grupos. O que eu estou contando aqui é o número de hidroxilas. Ele pode ter N grupos, não importa. Ele vai ser chamado de difenol. E se ele tiver 3 hidroxilas, não importa quais outros grupos estejam ligados ao anel, ele é chamado de trifenol. Pessoal, a partir de 3 hidroxilas, os fenóis eles começam a se tornar instáveis. Eles reagem facilmente. Então não é comum encontrar fenóis com mais do que 3 hidroxilas. Tudo bem? Como é que a gente dá nome para um fenol? Na hora da gente dar nome para um fenol, a gente tem que observar isso aqui. Ó. A posição da hidroxila, do grupo hidroxila, mais a palavra hidroxi. Lembra quando a hidroxila ela é como uma ramificação, ela é chamada de hidroxi. E vai ser um raciocínio parecido aqui na nomenclatura dos fenóis. Mais o nome do anel aromático. Vamos ver esse exemplo aqui. Rapidinho. Uma coisa interessante sobre a posição da hidroxila é que essa posição ela pode ser numeral. Ignora isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui foi não é acento, não. Isso aqui é marca de caneta que estava no fundo, igual tá aqui. Enfim, é um numeral ou a nomenclatura orto, meto e para. O numeral é igual nós já vimos, né? Carbono 1, então a gente bota 1, traço, hidrox. Agora a nomenclatura orto, meto e para, eu vou dar uma revisãozinha aqui para vocês. O que é a posição orto? Quando 2 grupos estão ligados a carbonos vizinhos no anel aromático, nós chamamos essa posição entre esses 2 grupos de orto. Se 2 grupos estão ligados com uma distância de 1 carbono entre os carbonos que eles estão ligados, ó, aqui eu tenho um carbono, uma distância de 1 carbono e o outro carbono. Esses grupos eles estão interligados a essa distância, essa posição entre esses grupos é chamado de meta. Agora, se os grupos eles estão ligados em posições opostas do anel aromático, a posição desses grupos, entre esses grupos, é chamado de para. Bom, vamos a um exemplo aqui. Nesse caso, eu só tenho um único grupo ligado ao anel aromático, ao benzeno. Esse grupo é hidroxila, portanto, a posição do grupo hidroxila ele torna-se desnecessário, porque como eu só tenho este grupo ligado ao anel aromático, ele vai estar sempre no número 1. Então a posição torna-se completamente desnecessária. Então eu vou ignorar esse primeiro ponto e vou para as 2 outras partes. Bom, hidroxi e o nome do anel aromático. Qual é o nome desse anel aromático com 6 carbonos? Benzeno. Então o nome desta molécula inteira é hidroxibenzeno. Vamos ver mais um exemplozinho aqui? Bom, agora eu tenho um grupo a mais e a posição torna-se necessária. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar colocando a posição. Quem está no carbono 1? O grupo hidrox, a hidroxila, está no carbono 1. Logo, se esse é o carbono 1, esse aqui vai ser o carbono 2. Então, quem está no carbono 2? Este radical. A gente já viu que o radical que se chama de um carbono é chamado de metil. 1 hidroxi, 2 metil. Agora a gente vai para o nome completo do aromático, que é benzeno. Lembrando que tanto o hidroxi quanto o metil eles são considerados ramificações. Então, é muito importante nesse caso vocês colocarem em ordem alfabética. Foi por isso que o hidroxi veio antes do metil. Bom, também tem uma alternativa. Nesse caso, no primeiro exemplo, nós usamos a posição numeral. Nós colocamos número. E nós poderíamos usar a posição orto, meta e para, a orientação orto, meta e para dar esse nome. Como é que ficaria então? Bom, a posição entre esses 2 grupos são em carbonos vizinhos, certo? Então, isto bate com a definição de posição orto. Então, esses carbonos aqui,
Esses grupos estão em posição orto. Então a gente vai representar com uma letra O, que significa orto. O traço metil significa que o metil ele está em posição orto. Em posição orto em relação a quem? Ao hidroxibenzeno. Então olha só, isso aqui é o hidroxibenzeno. E aqui tem o grupo metil. Em relação ao hidroxibenzeno, ou seja, ao grupo hidroxi, qual é a posição do metil? Ele está na posição orto. Tudo bem, pessoal? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Estudem bastante, façam exercícios. Tudo bem, pessoal? E se cuidem, o mais importante de tudo. Bons estudos, até mais.